Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como prometido, vamos dar continuidade aqui na nossa saga, falando hoje sobre espaço urbano. Fica aí. Então é isso, pessoal. Nas últimas aulas a gente vem falando aí a respeito do espaço rural, vimos algumas atividades relacionadas ao espaço rural. Qualquer coisa, é só retornar o vídeo ou mande uma mensagem aí. Antes de mais nada, comente aí de onde você está vendo esse vídeo, qual é a sua cidade, eu quero saber. Vamos falar sobre espaço urbano? Nada mais propício de que a gente saber aonde que está chegando esse vídeo, né? Primeiro, para começarmos, né, vamos fazer uma caracterização aí, a diferenciação, né? O que que seria o espaço urbano? Eu selecionei alguns trechos aqui do nosso do nosso texto, tá? Para a gente pegar os principais pontos aí para você que tem este texto em mãos. Bom, o espaço urbano, ele caracteriza-se, entre outras coisas, pela concentração visível de elementos culturais artificiais na paisagem, como, por exemplo, aglomerações habitacionais, né, estabelecimentos comerciais, atividades econômicas diversificadas e densidade de edificações. Então, isso caracteriza o espaço urbano, tá? É... Outra questão. Porém, igualmente presente e atuantes no espaço urbano são as relações e conexões que ligam as cidades entre si. Essas conexões são os nós, né? São as redes. Nós chamamos isso de rede urbana. As redes urbanas, elas podem estar conectadas por diversos fatores, tanto infovias, né? Fatores não, né? Várias características, como as infovias, por exemplo, os sinais de internet, os sinais telefônicos, via rádio, as vias físicas, né, como as estradas, as ruas e tudo mais. Bom, é, as cidades, principalmente por meio das vias de transporte e comunicação, né, que a gente já havia dito aqui. E também outro quesito que são a circulação de pessoas, bens, capitais e informações que interconectam diferentes espaços urbanos mais ou menos distantes entre si. Assim as redes urbanas, assim, né, se conecta ou se configura as redes urbanas. Quando a gente fala em circulação de pessoas, estamos falando literalmente, né, dos transeuntes, né, dos cidadãos, bens são produtos, né, adquiridos, comprados. Exemplo, você mora na cidade X e compra uma coisa que vem pelos correios, vem por uma empresa de entrega de outra cidade. Isso acontece muito, por exemplo, em regiões metropolitanas. Você está em uma cidade, você pede um lanche, pede alguma coisa, vem de outra cidade, né? Capitais, circulação de dinheiro, né? E informações também, né? Como, por exemplo, você precisa fazer uma consultoria com um advogado, você vai até a cidade dele, ou você faz uma ligação, e vice-versa, tá? É, essas conexões, né, formam as redes, é o que nós chamamos de redes. Outras questões, né, que caracterizam muito o espaço urbano são os serviços. Quais tipos de serviços? Escolas, universidades, grandes hospitais, clínicas especializadas e tudo mais. Comércio, como lojas, shopping centers, né, filiais e franquias. Aqui é uma diferença entre uma filial e uma franquia. Normalmente a filial é aquela grande empresa que tem um sócio ou tem um dono, né? Uma pessoa majoritária, às vezes ela tem até acionistas, né? São vários donos, porém os donos que decidem aonde vai abrir uma nova filial, ou seja, uma nova empresa. Diferente das franquias, por exemplo, se você que está me assistindo falar, eu quero uma franquia da Subway, eu quero uma franquia sei lá, pensa em qualquer franquia, né? Eu quero uma franquia do McDonald's. Você vai, entra em contato e você adquire o direito de utilizar a marca. Isso seria uma franquia. Como exemplo, as marcas famosas aí citadas. Infraestrutura urbana é outra característica dos centros urbanos, né? Como, por exemplo, os portos, aeroportos, malhas rodoviárias, ferrovias,
e tecnologia de conectividade, né, como internet, telefone, satélite, eletricidade, entre outros. Tudo isso se configura na rede urbana. Eu bato muito nessa tecla porque é uma das coisas que está mais abordando aqui no nosso texto e uma coisa que é muito importante para compreendermos, principalmente com relação à hierarquia das cidades. Por exemplo, se eu te perguntar qual que é a cidade mais importante do Brasil, você saberia me responder? Bom, você poderia até pensar, a cidade mais importante é Brasília, porque é lá que decidem todos os itens do Brasil. Bom, posso até concordar com você, mas é que também eu não especifiquei, né? Qual é a cidade mais importante economicamente? Aí já não é Brasília, né? A gente pode falar que é São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um grau de importância muito maior do que Brasília no quesito econômico, tá? É, depois a gente volta nesse assunto. Agora a gente vai falar sobre as metrópoles. Metrópoles, elas polarizam os conjuntos de municípios que as cercam. Elas também influenciam, elas têm uma questão de influenciar as outras cidades ao redor, né, onde formam essas regiões metropolitanas. Fala para mim aí, você, escreva aí. Você é de alguma região metropolitana? Você mora em São Paulo? Você mora em Belo Horizonte? Você mora, não sei, em Manaus? Onde você mora? É, a minha cidade, por exemplo, ela não é uma metrópole, tá? É uma cidade, é uma capital regional. Eu falo da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então aqui a gente tem a cidade mais importante que é Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e depois a gente tem outras cidades, só que essas outras cidades elas estão mais afastadas da capital, algumas 60 quilômetros, cento e poucos quilômetros, 400 quilômetros. Diferente, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, aonde uma cidade está conurbada a outra. Que palavra estranha, né? Conurbada, ou seja, junta, é uma junção espacial, uma junção física, inclusive traz no texto aqui. Mas a gente já vai chegar lá, eu já vou voltar a falar sobre essa conurbação. É, uma coisa que acontece muito nas metrópoles que são polarizadas, né, é o intenso fluxo de pessoas, principalmente trabalhadores e estudantes. Acontece muita situação de o cidadão mora na cidade X e trabalha na outra cidade, ou ele mora e estuda na outra cidade. A sua cidade de origem, onde ele dorme todos os dias, nós podemos chamar ela de uma cidade dormitório. Por quê? Porque ele só vai lá para dormir, literalmente. Ele faz todas as atividades dele na outra cidade. Ele trabalha, ele estuda, isso acontece muito. E isso também ocorre um tipo de migração, que é a migração pendular. Tá? Deslocamento diário de pessoas denominado de migração pendular, como descrito aqui, deixam as cidades menores em direção às metrópoles. Aqui tem alguns exemplos, né? Traz no texto aqui Aparecida de Goiânia, Diadema, Viamão, no Rio Grande do Sul, ou Araucária, no Paraná. Quando o poder de atração ou polarização de uma cidade é grande, a ponto de formar uma grande malha urbana com vários municípios, temos uma metrópole. Então, o que acontece? As cidades, elas tendem a se expandir, elas crescem, vão crescendo, crescendo, crescendo e vão não que engolindo as outras cidades menores, mas elas vão se integrando no espaço físico. Às vezes você está numa cidade, você atravessa uma rua, você chega em outra cidade, né? Você nem sabe em qual município que você está mais. Isso caracteriza-se por uma metrópole. Então, quando você tem uma conurbação de uma cidade ou mais, né, várias cidades numa grande cidade, a gente tem essa característica de conurbação. Aqui, ó, como está descrito aqui. A polarização de uma cidade grande a ponto de formar uma grande malha urbana com vários municípios, temos uma metrópole. Essa junção física das áreas urbanas dos municípios contíguos é denominada de conurbação. Identifica-se a conurbação quando a passagem de um município a outro se dá em meio a um cenário urbano contínuo. Contínuo, ou seja, você não sabe, você está numa cidade e de repente você atravessou a rua ali, atravessou a faixa e você já está em outra cidade. Olha que coisa louca. Então parece que é contínuo, né? Onde a passagem segue tomada de edificações, ruas, praças e outros elementos típicos das cidades.
Aqui uma explicaçãozinha, né, de filiais e franquias, depois você olha aí na sua apostila. Continuando. Quando duas ou mais metrópoles se expandem, suas regiões metropolitanas, até que formem uma única área urbana contínua, aí nós chamamos de megalópolis. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Fique aí, a gente vai falar sobre as megalópolis. Valeu? Muito obrigado. Tchau.